Bem, hoje eu vou falar sobre o pastor Caio Fábio. Na verdade, eu tenho sempre acompanhado o pastor Caio Fábio. Acompanho desde quando ele edificava a igreja cristã. Mas desde o problema que aconteceu com ele, que ele passou a pensar e a aderir a doutrinas totalmente diferentes do que a Bíblia defende, que que os apóstolos e pais apostólicos defendiam também. Caio Fábio era um pastor da igreja presbiteriana, e desde quando aconteceu um problema ético com ele, que eu não venho o caso falar, ele então passou a ter pensamentos e ideias muito estranhas. Ele diz que sempre teve essas ideias, mas ele não demonstrou isso. Na verdade, eu estou falando com sinceridade, Caio Fábio é a encarnação perfeita de um fariseu e de uma pessoa completamente hipócrita. Por quê? Porque quando ele está falando com determinados grupos, ele se coloca como se fosse a favor das ideias daquele grupo, para que ele seja bem visto por eles. É um caso, exemplo, se ele estiver falando, por exemplo, com um bandista, um macumbeiro, um espírita, ele se coloca na posição que a Umbanda também pode ser dialogada no sentido de ter coisas positivas na Umbanda, e assim ele começa então a falar e dar desculpas absurdas sobre o Evangelho, né? E um exemplo é o que aconteceu com Porta dos Fundos. Vejam que ele não deu a opinião dele. E no canal de Caio Fábio, quando alguém perguntou, ele simplesmente disse que ele não ia falar, que ele falava era da porta de entrada, que era Jesus, e que a esposa dele conhecia a mãe do Flávio Porchat, e que ele entendia esses meninos. Mas, peraí, quando ele fala de alguns pastores da igreja evangélica, ele não perde tempo em criticar, em ofender. Se alguém falar do Silas Malafaia, ou do Marcos Feliciano, ou de outros da igreja, ele até ofende, usa palavras de baixo calão. Mas quando fala de algumas pessoas que ofenderam diretamente a Cristo, ou que fizeram diretamente a Cristo, ele vem com a desculpa, dizendo, isso não é o Cristo que eu creio, o que eles estão ofendendo não é o Cristo que eu creio. Mas espera aí, apesar de realmente ali ser uma distorção do Cristo que nós cremos, mas eles se referiram a Cristo. Eles se referiram a Cristo. Eles tentaram zombar de um conceito correto que nós temos de Cristo, apesar de eles distorcerem. Então, ele é completamente hipócrita a ponto de não se manifestar quando ofende diretamente a Deus, a Cristo, mas mas acerca da igreja, ele ofende e ele se manifesta. O objetivo disso é para que ele se sinta é, melhor do que os outros na visão daqueles que o criticam. É, havia um sujeito que criticava pastores, falando coisas absurdas de Cristo. Ele até o chamou para. Ele disse que queria entrevistá-lo, queria falar com ele, que que alguns que os evangélicos são muito melindrosos. Ou seja, ele é muito, é, vamos dizer assim, ele passa muito a mão na cabeça daqueles que ofendem a Deus diretamente, ímpios que ofendem a Deus diretamente, mas na igreja ele é forte, ele critica e ele se sente o melhor, ele se sente à parte, ele é daquele grupo, eu sou de Cristo.
né, em Corinto. Alguns diziam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, mas havia um grupo que dizia que era de Cristo. Ele é esse grupo. Ele se diz, ele prega por aí que ele não é religioso, mas não há algo mais religioso do que o grupo dele, né? Ele mesmo. Se você observar no canal dele, ele tem uma forma patética de tipo incenso, não tem agora, mas tinha tipo incenso, uma música, um fundo musical, né? O aspecto com um bastão. Isso é o que? Isso é religioso, falando de coisas religiosas. Se alguém disser que isso não é religião, é completamente pateta, entendeu? Mas é religião. E aí ele diz que não é religioso, porque religião para ele é exatamente estar dentro do círculo evangélico. Ora, queridos, é claro que existem distorções diante da igreja evangélica, existem aproveitadores, como sempre existiu no tempo de Paulo, mas Paulo foi claro em dizer que a igreja é santa, que os coríntios eram santos. Paulo deixou claro, e os apóstolos Pedro, Judas, que haviam falsos mestres, mas ele não deixou de se enquadrar dentro da igreja. Caio Fábio é um exemplo de uma pessoa, de um pastor apóstata. Eu escrevi sobre ele no link que eu vou colocar aqui abaixo para vocês, no meu blog. Ele é universalista, ele aceita que a salvação seja por obras, por isso ele diz que Chico Xavier estará no céu. E ele também, ele diz que Paulo surtou. Ele aceita algumas partes da Bíblia. Ele é muito contraditório. Ele é capaz de dizer uma coisa aqui para você, mas depois pegar a mesma Bíblia e pregar, certo? Então, ele é uma pessoa que tem feito muito mal à igreja evangélica. E aqueles que o entrevistam são pessoas leigas, principalmente na área teológica, e acham, por ele ser uma pessoa que fala muito bem, muito inteligente, então acham que ele está melhor do que os demais. Eu hoje vou falar especificamente da frase que ele sempre diz. Ele diz que Deus não existe, Deus é. Eu não conheço uma frase mais patética, mais imbecil do que essa frase. Deus não existe, Deus é. Eu vou mostrar para vocês que não tem base nem filosófica, nem bíblica e nem hermenêutica, não tem base nenhuma. Primeira base filosófica. Mas antes de falar da base filosófica, eu ouvi uma entrevista dele defendendo, inclusive, as ideias de Nietzsche. Porque Nietzsche dizia que defendia a morte de Deus. Deus morreu. Ele diz que entende o que Nietzsche falou. Porque o Deus que Nietzsche estava falando era o Deus dessas igrejas. É o Deus que barganha. É o Deus que faz busca troca. Mas que coisa absurda. Quando Nietzsche falou isso, o neopentecostalismo nem existia. Outra coisa, a ideia de Nietzsche de Deus era Deus mesmo. Para Nietzsche, o homem chegou num nível de independência total, sem precisar da religião, sem precisar da ideia de Deus. Então Nietzsche dizia claramente: Deus morreu, não precisamos de Deus. Está claro nisso. O homem teria que ser uma espécie de super-homem. Aí Caio Fábio disse que Nietzsche estava querendo dizer acerca das igrejas neopentecostais, do Deus que barganha. Olha que alguém completamente leigo mesmo, né? Inteligente, mas por ele não ter um estudo, não ter um estudo teológico e filosófico, vem esses problemas. Bem, sobre a frase dele em dizer que Deus não existe, mas Deus é completamente patética. Como a existência, como o ser está distinto da existência. Ora, se eu não existo, eu não sou. Se eu sou, eu existo, é claro. O ser, ele precisa existir. Porque se algo não existe, ele não é. Está claro, é claro. Acredito que ele colocou isso
da expressão, quando Deus falou a Moisés, é, eu sou, né? Então ele interpreta errado a expressão. Quando eu diz eu sou, o verbo quer dizer também existir. É como se Moisés perguntasse: olha, como é o teu nome? O que eu vou dizer aos judeus que você está me enviando? Diga que simplesmente eu sou, que eu existo. E pronto. Não precisa ainda de nome, porque no contexto da época, para os egípcios, falar o nome imediatamente seria algo limitado. Então, Deus disse, não, simplesmente diga que eu existo, que eu sou. E para demonstrar isso, eu vou falar também que a palavra grega ser, o verbo eimi grego, que é ser, ele é usado também para existir, porque é a mesma coisa. Quem é, existe. Quem fala que Deus não existe, mas é um pateta, é uma pessoa que não pensa. Eu vou mostrar para vocês no relato bíblico e com o pensamento grego, porque a Bíblia foi traduzida foi traduzida do grego e no Velho Testamento do hebraico e também na Septuaginta, traduzida pelos anciãos judeus. Então vejamos aqui. O primeiro texto que eu vou mostrar para vocês é Mateus 6,30, que diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Vejam que no texto grego, eu vou colocar no texto grego aqui, que a expressão vem se a erva do campo, está aqui, a erva do campo, que hoje sendo, vejam que é o verbo eimi, é traduzido para existir, porque o verbo eimi é usado também para existir, sendo, onta, grego, sendo, hoje existindo. Ou seja, é usado para coisas também, poderia traduzir também sendo hoje, mas no português não seria muito apreciado essa linguagem, sendo hoje. Né? Hoje existindo e amanhã, né, sendo lançada no forno, né, sendo lançada no forno. Então vejam que o verbo ser, onta, é usado também para existir. Vejam que Mateus 17 aqui, vou colocar em outra. Mateus 17 diz assim: respondeu-lhe Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Jesus falando ao jovem rico. Aí então, Jesus diz: bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Vejam, essa existência aqui é o verbo ser. Né? Vejam aqui. Aquele lhe disse: por que me dizes bom? Ninguém o dez agathos. Apesar de aqui não ter o verbo em mim, mas fica subentendido, isso é normal no grego, ninguém é bom, não existe ninguém bom, o sentido é esse mesmo, porque tanto é que Jesus está falando aqui, ninguém, e referindo aos homens, ninguém é bom, ninguém existe é bom, então vejam que é o mesmo verbo em mim, ser, senão senão um só, Emen reis, Theos, que é Deus. Então, Jesus está mostrando que tanto o verbo em mim é usado para a existência dos homens, como também para a existência de Deus, porque está relacionado à existência aqui dos homens. Agora vejam aqui esse texto de João 5,2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Ora, existe ali, vejam bem aqui no grego, no grego aqui, olha, estin, entos, hierosumos. Estin é o verbo eimi, que é o verbo ser. Existe em Jerusalém, na porta das ovelhas, ente probatikre, na porta das ovelhas existe o verbo eimi, que é o mesmo verbo ser. O verbo ser com sinônimo de existir. E para os gregos eles tinham essa concepção, né? Claro, porque eles eram inteligentes. Agora vejam bem aqui outro texto que está muito claro, que é o texto de Paulo aos Romanos,
que ele deixa claro acerca da existência de Deus. Porque Caio Fábio, ele diz o seguinte, que aquilo que existe é aquilo que é palpável, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso mostrar para outras pessoas, que tem provas. Mas, é, mas está completamente errado. Está completamente errado, porque os sentimentos existem e você não pode tocar, você não pode provar para outras pessoas de uma forma empírica que os sentimentos existem. E usando o argumento de Kant, né, a lei da gravidade, você não pode demonstrar, você não pode mostrar a lei da gravidade a não ser a consequência dela. Se você soltar um corpo e ele cair, você está mostrando a consequência dessa lei e não a lei em si. Então, existem coisas que precisam, que não são vistas, mas são demonstradas. Deus não pode ser visto, mas existem evidências que se passam a ser provas da existência desse ser. E o apóstolo Paulo deixa claro isso, pois eles mudaram a verdade. No verso 20, desculpa, verso 20, aqui, porque os atributos de Deus, invisíveis de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. No texto grego, ele fala mais forte, tanto é que a Bíblia atualizada não foi muito feliz nessa tradução, mas a corrigida, porque ele diz aqui que são entendidas, verbo noel, verbo grego noel, e claramente são vistas, entendidas, sendo entendidas e claramente vistas as coisas invisíveis de Deus, que foi traduzido para os atributos invisíveis de Deus, tagar, a hora tá. Vejam bem, as coisas são claramente entendidas e são vistas. Claro, isso aí implica em existência, em ser. Né? E vamos ver outro texto? Aí alguém pergunta, mas existe um verbo grego para existir? Sim, existe um verbo grego que é o verbo ruparro. O verbo ruparro. E ele é pouco usado, porque ele é mais usado também para uma coisa mais específica. Mas vejam bem que ele foi usado aqui para Jesus, em o verbo ruparco, certo? Diz aqui, pois ele subsistindo, ele quem em Cristo, ele subsistindo, esse é o verbo ruparco, que existir, e subsistir. O verbo também é traduzido por ter, subsistindo em forma de Deus. Aqui está no particípio, esse verbo está no particípio, certo? Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Vejam aqui, subsistindo, está no particípio presente. Então, eu fiz essa pergunta para ele. Ele não acredita que Jesus existe, porque Jesus tem um corpo glorificado. E texto de subsistindo em forma de Deus, está aqui. Então, os dois verbos são usados para a existência no Novo Testamento e mostrando que Deus existe. Deus pode ser manifestado através das suas obras, disse o apóstolo Paulo. A sua divindade pode ser manifestada através da sua obra. Vemos também Filipenses 3,20, usado para as coisas espirituais. O verbo existir, o mesmo verbo parro, dizendo, pois a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Vejam aqui que esse estar, que foi traduzido para estar, tem o verbo parro, que é existir, mas foi traduzido por estar, porque são sinônimos, são verbos sinônimos, certo? São verbos sinônimos. Portanto, quando se diz que Deus não existe, mas Deus há uma contradição tremenda e perigosa, porque se eu digo que Deus não existe, ele é uma abstração. Deus é uma abstração. E se Deus não existe, Deus não existe, então Deus só é para você. Não, Deus você não precisa provar. Como não precisa provar? Que o próprio Paulo diz que tais homens são indesculpáveis? Claro que sim. Se Deus manifestou-se na história, na nossa existência, através da sua criação, como não precisa provar?
Quer dizer que é um agnóstico cristão? Ou seja, Deus simplesmente existe, mas você não precisa provar. Ou seja, é um agnosticismo cristão. Não existe isso, está fora de cogitação. Então, notem que Caio Fábio, ele age completamente com ignorância. Eu mostro no meu blog alguns erros grotescos de hermenêutica, de, 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 de interpretação, e que você deve abrir os olhos. Geralmente essas pessoas que aceitam isso são pessoas leigas, pessoas incautas, mas eu quero dizer para você que Caio Fábio não é uma pessoa que se deve confiar, e exatamente nessa frase é uma frase muito patética.